Boa noite. O Brasil sempre foi muito visitado por europeus estrangeiros, desde o descobrimento do século XVI, lá a partir de 1500, nós passamos a ter visitas, muitas vezes nem muito bem recebidas, os franceses, né, que tentaram aqui no Rio de Janeiro, no Nordeste também. E quando chega a família real, né, a partir de 1808, principalmente na primeira e segunda década do século XIX, o Brasil passa a receber diversos europeus, diversos viajantes. Muitos deles vieram em missões artísticas, científicas, né? No caso, por exemplo, o Debré, com a missão artística francesa, o Thomas Ender, com Emmanuel Paul, que vieram também numa missão austro-bávara, né, a missão austríaca, que vem com a arquiduquesa Dona Leopoldina, mas também recebemos diversos viajantes que vieram individualmente, como por exemplo João Mauer, João Lucoque, a própria Maria Grana. A casa da Maria Grana é interessante porque ela veio fazendo a viagem com o marido morre, o marido era comandante do navio, morre durante a viagem, e ela, mesmo assim, ela continua a viagem porque ela veio como uma professora dos guarda-marinhas, aqueles que são ainda aspirantes a oficialato da Marinha. É interessante o caso da Maria Grã, já fiz uma postagem sobre Maria Grã, que está sempre merecendo mais referências. E esses viajantes, muitos desses viajantes, foram dezenas de viajantes, acho que centenas de viajantes que vieram ao Brasil. Alguns deles passaram por Santa Cruz, né? É o caso da Maria Grã, né? Ela passou por Santa Cruz em 1823, e também Debré, uma série de viajantes. E hoje eu estarei falando especificamente sobre um viajante alemão, né? Um alemão, o nome dele é Fritz Hagedorn. Esse seria, no caso, Frederico, né? Hagedorn. Ele esteve em Santa Cruz em 1852 e fez uma pintura, uma aquarela. Fiquei na dúvida, né, sobre a aquarela, porque ela não dá uma impressão que seja uma aquarela. Essa referência de aquarela eu encontrei no site, um desses sites de leilões, né, que vendem as obras. Aliás, por falar nisso, a obra, depois vocês vão ter uma surpresinha aqui, o valor dessa obra de Santa Cruz. Então eu consultei o mestre, o meu professor Oswaldo Eduardo Leoi, que é arquiteto, é artista plástico, é profundo conhecedor, e ele acha, segundo a opinião dele, que não é uma aquarela, é uma têmpera, que não deixa também de ser uma espécie de aquarela, só que uma têmpera feita mais com cola, uma base mais consistente. Então eu estarei falando aqui para vocês sobre esse viajante, esse alemão, Frederico Fritz Hagedorn, que esteve aqui em Santa Cruz em 1852, tá? Então nós vamos falar aqui, eu vou apresentar algumas imagens com alguns textos, né? E depois, quem tiver interesse, poderá continuar a pesquisa nesse site que nós vamos fazer a indicação aqui, tá? Então, obrigado a você por estar acompanhando aqui o canal do YouTube do Professor Sivaldo, sempre pedindo, né, aqueles que quiserem, puderem mandar uma sugestão, uma crítica. Outro dia me mandaram uma crítica falando, uma crítica não, um comentário crítico naturalmente, falando sobre a questão do som, que estava chiado, um pouco chiado, realmente estava. Eu pedi aqui o meu neto Thales Maggioli, que é meu assessor aqui para assuntos de informática, né, de internet, ele deu um jeito. Eu acredito que não esteja mais chiando tanto como naquele dia. E olha, para falar, vocês, eu estava apanhando aqui, porque realmente uma pessoa com 75 anos vai perdendo aquele manejo com a internet para poder fazer essa postagem. Mas felizmente consegui. Acredito que vai dar tudo certinho. Tomara que sim. Então, obrigado a você mais uma vez. Então vamos lá. Vou passar as imagens aqui para vocês, ok? Um abraço a todos. Então, aqui nesta primeira imagem, nós temos o título, né?
Fritz Hagedorn, um pintor alemão na Imperial Fazenda de Santa Cruz. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a biografia, sobre os trabalhos do Fritz Hagedorn, eu sugiro que procure pesquisar na Enciclopédia Itaú Cultural. Eu vi várias biografias dele e tal, e sem dúvida alguma a mais completa, a mais consistente realmente, de que tem mais credibilidade, é a Enciclopédia Itaú Cultural. É uma enciclopédia muito, muito boa, muito interessante, está na internet, né? Tem a biografia dos artistas, de quase todos eles, né? E também tem as obras. No caso da Enciclopédia Itaú Cultural, além da parte biográfica do próprio texto, tem informações, por exemplo, curiosas aqui sobre o nome dele, né? Frederico Hagedorn, Friedrich Hagedorn, Friedrich S. Hagedorn apresenta, além disso, apresenta as suas 5 das obras, essas obras fazem parte do acervo da Itaú, do Itaú Cultural, né? Porque o Olavo Setúbal, que era um mecenas, também um colecionador, ele manteve essas obras, inclusive eu tenho um catálogo aqui, um livro, né? um calhamaço enorme com as obras que pertencem à empresa Itaú. Então, também uma menção às 25 exposições, bem destacada, bem detalhada, que tem trabalhos produzidos pelo esse pintor alemão, além de credenciadas fontes, porque todas essas informações elas se baseiam em pesquisas, né? E essas pesquisas, então, inclusive, tem como citar, porque quando se faz um texto, é importante que se faça a citação. Eu, por exemplo, agora estou fazendo a citação aqui, porque eu pesquisei em várias biografias, mas a pesquisa básica principal dessa minha apresentação é exatamente da Enciclopédia Itaú Cultural. Eu coloquei aqui ao lado direito, além do logotipo da própria Enciclopédia Itaú Cultural, coloquei aqui o link para aquelas pessoas que tiverem interesse. A pesquisa foi feita hoje, dia 23 de abril, então aqui tem o link, que é o verbete com as informações sobre o Fritz Hagedorn. Esse texto aqui já não é da Enciclopédia Itaú Cultural, esse texto aqui é da revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, de um historiador, é um texto contemporâneo, de Carlos Wells, que esse texto ele tem algumas informações também, algumas que já constam também da Enciclopédia Itaú Cultural, informando que ele nasceu em Dam, perto de Stet, e faleceu no Rio de Janeiro, no dia em que foi proclamada a República. Então, o Carlos informa aqui que, exatamente por esse motivo de ter sido no dia da proclamação da República, não tem muitas informações, porque os jornais daquela época estavam muito preocupados em noticiar as questões políticas. E ele diz aqui que, pesquisando, verificou a data correta nos arquivos da Santa Casa de Misericórdia e confirmou a data no livro O Rio Antigo Pitoresco Musical. Continuando aqui, também permanecia em aberto a data de sua chegada ao Brasil, consultando os jornais, o Diário do Rio de Janeiro, de 10 de novembro de 1850, e o Jornal do Comércio do dia seguinte. Eles informam ter dado entrada à barca, um veleiro de 3 mastros, a Catarina, em que via de Hamburgo. Então, isso é importante porque quando nós fazemos essas pesquisas, às vezes existe uma informação, as informações são discordantes, né? Uma tem, por exemplo, eu li uma informação que ele teria chegado ao Brasil em 1848, mas o Carlos ele vai lá e consulta o navio que ele chegou em 1850, 10 de novembro de 1850, então isso é importante. Uma outra questão também que eu achei muito, muito legal, eu gosto sempre de colocar um retrato do personagem. Afinal de contas, nós estamos falando de alguma pessoa, é importante, vamos conhecer quem é essa pessoa. Nem sempre tem esses retratos, porque os retratos, quando eu falo retrato, não estou falando em fotografia, né? Claro, quem me acompanha aqui é inteligente o suficiente para saber que retrato não quer dizer necessariamente com fotografia. O retrato é o retrato próprio do rosto, né?
em geral, que eles chamam também, alguns jornalistas chamam de boneco, né? O boneco. Então aqui eu andei pesquisando vários retratos com esse mesmo nome do Fritz Hagedorn, mas não encontrei o retrato dele. Mas por acaso encontrei de um homônimo dele que é também o mesmo nome, né? Fritz Hagedorn, só que é um poeta também famosíssimo, aliás, mais famoso do que ele, porque vocês vejam aqui, eu coloquei 5 retratos aqui embaixo, né? Todos eles, todas as imagens que não são fotos, são óleo sobre tela ou gravura e tal, elas são desse poeta, que foi um poeta alemão, né? Nasceu em Hamburgo, onde seu pai, homem de gosto científico e literário, era embaixador dinamarquês. Seu irmão mais novo, Christian Ludwig, era um conhecido historiador de arte e colecionador. Então vejam bem que essas informações que o Carlos coloca aqui, eu citei o caso da Itaú Cultural, nós precisamos sempre, quem faz essas pesquisas, precisamos sempre estar bem atentos, porque tem muitos nomes, muitos homônimos, e às vezes as pessoas confundem, principalmente quando são nomes da realeza, né? Por exemplo, tem a Dona Leopoldina, que é a arquiduquesa, que foi a primeira imperatriz do Brasil, e tem, né, a Dona Leopoldina, que é filha de Dom Pedro I, né? Dom Pedro II. Então, às vezes, a pessoa está lendo e não pode confundir, aí tem que ver a data realmente onde nasceu, o local, para evitar que haja engano, né, em relação a isso. E também com relação aos locais. Ele percorreu as cidades próximas, como Niterói, Petrópolis e Teresópolis. Inclusive também esteve na Baixada Fluminense. Também foi a Minas Gerais, Juiz de Fora, Bahia, Salvador e Pernambuco, Recife, no Rio São Francisco. Copiou em têmpera a Cachoeira de Paulo Afonso. Seus numerosos trabalhos executou em aquarela, têmpera e óleo e litografia. Então vejam aqui, nenhuma biografia cita a passagem dele por Santa Cruz. Por isso, eu achei interessante, foi até o professor Adinalzi Pereira Lamego que citou recentemente na sua página do Instagram esse trabalho dele como aquarela. E eu falei assim, não, eu tenho que saber mais, porque sinceramente eu não conhecia. Embora seja um pintor muito conhecido, já era, por exemplo, para vocês terem uma ideia, ele já em 1856 e 65, ele já participa de uma exposição da Academia de Belas Artes, aqui no Rio de Janeiro. E naquela publicação de 1881 da Biblioteca Nacional, aquele catálogo da exposição, a exposição do Brasil, daquela documentação do Brasil, que eu sempre considero que foi a exposição mais importante realizada pela Biblioteca Nacional, acho que mais importante do Brasil, porque reuniu todos os documentos que existiam naquela época, foi aquela de 1881. E ele também já aparece citado nessa exposição, tá? Então, ele nasceu em 23 de abril de 1708, aliás, hoje seria o aniversário dele, né? E morreu no dia 28 de outubro de 1754. Esse poeta, nós estamos falando aqui do poeta, né? Por isso que eu coloquei o retrato dele aqui. Então não é o Fritz Hagedorn, que nasceu em 1814 e morreu em 1889, exatamente conforme foi lido aqui no dia 15 de novembro de 1889. Então são dois personagens diferentes. O de baixo aqui que tem o retrato é o poeta, e o lá de cima que é o que nós estamos falando aqui. Acima eu coloquei uma miniatura, depois vocês vão ver ela em tamanho maior, da aquarela. Eu coloquei têmpera exatamente porque a aquarela é como aparece citada, mas eu acredito que ela não seja uma aquarela, e sim uma têmpera. Como eu falei, a têmpera é uma consistência maior, ela é de 1852. E coloquei embaixo também, depois vocês vão ver em tamanho maior, o desenho que foi feito pelo príncipe Adalberto da Prússia em 1842, exatamente 10 anos antes. Olhando bem uma com a outra, existe uma certa semelhança na posição onde eles teriam feito esse desenho.
Mas, como eu falei logo no início, o Brasil, Rio de Janeiro e no caso Santa Cruz, nós recebemos visitas de diversos viajantes estrangeiros, muitos europeus, também alguns americanos, até o italiano também, prussianos, né? A Prússia fazia parte da Alemanha, italiano já falei, né? Inglês. Então, Santa Cruz, por ter sido importante fazenda pertencente aos padres jesuítas, de 1589 até 1759, quando o ano que foi confiscada pelo governo português, recebeu visitas, né, desses viajantes europeus já a partir da instalação da corte do Rio de Janeiro. Alguns ingleses, como John Mall, John Locke, Maria Grant, chegaram nas 2 primeiras décadas do século XIX. Como eu falei, cada um deles com um determinado objetivo, né? Por exemplo, John Locke estava interessado mais em mineralogia. O John Bauer e o John Locke também estava interessado muito na parte comercial. O John Bauer também estava interessado em parte de mineralogia. Maria Grant, como eu falei, veio com o marido, mas acabou se tornando preceptora das filhas de Dom Pedro I. Enfim, cada um veio com um objetivo. Depois nós tivemos franceses, o Jean-Baptiste Debré, o Pedro Pézerat, que era um arquiteto, que esteve em Santa Cruz, fez um projeto aqui de um engenho que acabou não sendo construído. O Michel-Léry fez um desenho, Michel também era desenhista, foi professor também de desenho. O Saint-Hilaire, né? E o Palmieri, que também esteve em Santa Cruz, inclusive faz descrição do palácio, fez uma pintura, um óleo sobre tela da Dona Francisca, que era filha de Dom João VI. Depois tivemos também os austríacos, alemães, prussianos e o russo naturalizado alemão. No caso, o Langsdorff, também estiveram em Santa Cruz. Isso aqui, o Brasil já como independente, né? No Brasil tinha um relacionamento muito estreito com a Áustria, então esses viajantes, eles se sentiam bem, porque tinha aqui a Dona Leopoldina, né, que dava uma certa proteção. Depois, o próprio imperador Dom Pedro II vai fazer o convite e nós vamos receber o Adalberto da Prússia, por exemplo, em 1842, ele fica hospedado aqui a convite de Dom Pedro II, né? Então, nós vamos ter, nesses viajantes que chegam com a Dona Leopoldina, na missão austro-bárbara, como o Thomas Ender, o Paul, o Martial, depois nós vamos ter também a chegada de outros prussianos, no caso o Eduardo Delbrand e também o belga Benjamin Marie. Aí já vai chegar aqui em 1837, né? E também nós vamos ter a visita do pastor presbiteriano Daniel Parris Skinner e do pintor italiano Gioacchino, que vem em 1874 e permanece aqui até no ano 1900. Então nós tivemos aqui vários pintores e todos eles ou deixaram relatos, por exemplo, no caso da Maria Grant deixou o diário de uma viagem ao Brasil, no caso de Debré deixou pintura e também escrito, no caso do Paul deixou um calhamaço escrito sobre a viagem que esteve aqui no Brasil. Enfim, cada um deixa uma parte, uma contribuição, é um legado, né? É por isso que essas obras, elas têm um interesse muito grande para o Brasil. No caso, para o Brasil, para o Rio de Janeiro, no caso, para Santa Cruz. Por quê? Um desenho desse, uma aquarela dessa, mesmo que não seja um documento fiel, porque eles não estão ali fazendo aquela coisa fiel, tem o lado artístico, né? Tem a informação a respeito do espaço, a respeito da própria vegetação, no caso, muitas vezes também a parte da arquitetura, né? E o Fritz Hagedorn, antes de se estabelecer no Rio de Janeiro, ele havia trabalhado com pintor na corte de Lisboa, entre 1844 e 1847. Quando ele chega ao Rio, vocês viram lá que o Carlos Weres fala que ele esteve em 1850, ele vai se estabelecer
com um ateliê na Rua São José, ali hoje atualmente no centro, né? Depois ele vai se mudar para a Rua do Teatro, fica próximo, mais ou menos próximo da atual Cinelândia, né? Número 17. E ele vai fazer parte de um grupo de artistas alemães que documentaram as paisagens, não apenas do Rio de Janeiro, como também de outras cidades, já que Hagedorn e de outras cidades, já que ele também esteve em Pernambuco, Minas Gerais e provavelmente no Maranhão. Eu coloquei um recortezinho do jornal de 2007, falando aqui sobre pinturas, né, retratando a paisagem do Rio de Petrópolis, né, que foram adquiridas e algumas delas doadas, inclusive, ao Museu de Petrópolis. As obras dele, elas são cobiçadas por colecionadores. Para vocês terem uma ideia, esses recortes eu tirei de um site de vendas não da aquarela original, mas são cópias. Inclusive aqui no site de venda tem uma foto de um pintor e olha aqui, isso aqui foi tudo recorte que eu tirei dessa informação. 100% pintado à mão. Cada peça de nossa arte é inteiramente pintada à mão por artistas com mais de uma década de experiência. Cada pintura é infundida com uma personalidade única e um valor incomparável, apresentando a arte em sua forma mais crua e fidedigna. Então vejam vocês o seguinte, aqui é a reprodução da Fazenda de Santa Cruz, que é uma reprodução a óleo, porque como se trata de uma obra que já está fora do tempo, quer dizer, já pode ser reproduzida. Mas essas obras são vendidas como cópias. Mas também, como eu falo que elas são obsadas, aqui tem um recorte do Jornal do Comércio, que diz o seguinte: no último sábado, o delegado Alexandre Saraiva, da Delegacia de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico da Polícia Federal, apreendeu um lote de cerca de 50 obras em papel na Leone, tradicional casa de leilões do Rio. 5 aquarelas do pintor alemão Fritz Hagedorn, 1814-1889, que seriam vendidas por pelo menos R$10.000, foram devolvidas à Biblioteca Nacional. Então, vejam bem, essas obras foram surrupiadas, foram roubadas, foram retiradas da Biblioteca Nacional. Isso é uma notícia do início do século XX, ano 2007, por aí. E foi um ano, não sei se alguns lembram que estava havendo muito roubo em biblioteca, inclusive a Biblioteca Mário de Andrade lá em São Paulo, roubaram muitas peças. Aqui no Rio de Janeiro, até no Museu Nacional, Museu Histórico Nacional, tentaram entrar para roubar, porque lá no Museu Histórico Nacional tem muitas moedas, muitas medalhas de ouro, e isso é muito perigoso. Então, no caso da Biblioteca Nacional, chegaram a roubar essas peças, mas felizmente a Polícia Federal conseguiu recuperar. Felizmente também, ultimamente eu nunca mais li nenhuma notícia desse porte, até porque esse setor da Polícia Federal tem feito fiscalizações severas. Mas para vocês terem uma ideia, aqui em Santa Cruz nós tivemos um caso relacionado também com a tentativa de um roubo, um furto que foi lá na Ponte dos Jesuítas. Chegaram a retirar um caminhão, daquele caminhão guincho, daquele caminhão que tem aquele guincho, né? Retiraram as colunas e estavam colocadas no caminhão. Aí tem um rapaz lá, chamado Marcinho, que o pessoal chama de Guaxinim. Ele mora lá nos Jesuítas, Marquinhos, não é Marcinho, Marcos Souza. E ele estava passando lá de madrugada, viu aquele movimento estranho e percebeu que eles estavam roubando. Conseguiu acionar a Polícia Militar, e eles cercaram e a peça estava sendo roubada. Então vejam bem, isso foi para a Polícia Federal, deu inquérito, depois ela retornou. Estavam retirando a pedra, aquelas colunas.
Então, se eles estavam tendo a ousadia de tirar aquelas pedras com toneladas, isso para retirar da Biblioteca Nacional, não é tão difícil, infelizmente, mas agora tem muita vigilância, graças a Deus não tem tendo acontecido tantos problemas assim. Mas vejam vocês, por que eles fazem isso? Por que eles tentam roubar? Isso aqui também eu peguei num site para saber aonde é que essa obra de Santa Cruz ela está atualmente, porque quando o Adinalzi postou a informação, eu fui procurar e vi que ela estava sendo anunciada num leilão. Então foram 2 leilões que foram realizados, um em 2003 e outro em 2007. E eu falei assim, peraí, será que... Até coloquei lá na primeira postagem que eu fiz, falei, quem será que comprou essa obra? Quanto será que ela custou? Aí eu vi aqui, olha aqui, arte de Friedrich Hagedorn à venda e preços de venda. Fazenda Santa Cruz do Imperador Pedro II. Aqui tem o site de onde eu tirei. Ela faz parte de uma coleção particular, atualmente está no Texas, nos Texas, nos Estados Unidos. E vejam o valor estimado na época da venda: 10 mil a 15 mil dólares americanos, pela casa de leilão Christie. Ela foi vendida em 31 de maio de 2007 e está nos Estados Unidos. Vejam vocês, essa peça de Santa Cruz, a original, por 15 mil dólares. 15 mil dólares é um dinheirinho, né? um desenho. Essa é a cobiça, né? O olho grande, que pessoas que não se satisfazem em ter o material no museu e querem roubar. Então eles estavam vendendo. E aquela gravura que eu mostrei, que é aquele pintor fazendo aquelas reproduções, ela está em torno de 325 dólares. Veja que é uma cópia, não é uma obra original. 325 dólares, que também não é um precinho tão barato para uma reprodução. Aqui tem o título, né, Fazenda Imperial de Santa Cruz, 1852. Aí coloquei aquarela ou têmpera. Então, vamos ver aqui. A aquarela, quando a aquarela ela é mais transparente, ela é mais clara. E a têmpera, ela é mais consistente. Vocês podem observar aqui, até pelas essas árvores aqui, ó, que ela tem mais consistência. A têmpera geralmente é uma mistura mais grossa, mas geralmente se usa cola. E a aquarela, a água. A têmpera não deixa de ser também uma espécie de aquarela, mas, como eu estou falando, é uma aquarela mais consistente, com maior volume. Então, vamos aqui, aquarela ou têmpera. Aqui tem a obra, para vocês terem o detalhe, né? Porque quando eu fiz o meu primeiro comentário, eu estabeleci uma comparação com essa outra obra aqui. Vejam bem aqui a posição e essa aqui. Olha lá. Aqui é de 1842. Vejam aqui o quartel, né, o Palácio Imperial. E aqui é de 1752. Então, observem aqui a posição da torre. Eu tenho a impressão que esse trabalho aqui, no caso aqui do príncipe Adalberto da Prússia, ele foi feito ali da área da João 23, até porque no livro que ele escreveu, quando ele veio ao Brasil, ele veio aqui em Santa Cruz no dia 17 de setembro de 1842, ele diz que vai caçar jacarés. Aonde? Era exatamente ali na área aquela área alagadiça, que observa aqui um lago aqui, ó, perto das proximidades ali do antigo aterrado de Itaguaí, que é a João 23. Então, eu tenho a impressão que esse trabalho foi feito a partir dali da João 23, olhando no sentido para o Morro do Chá. E já o Lioy diz, pela opinião dele, que eu vou muito por a opinião dele, que aqui já foi feita a visão diferente do Morro do Chá no sentido da João 23, por causa da posição da torre aqui, ó, a torrezinha aqui, né? Ela está desse lado. Mas isso aí é uma dúvida que fica, porque também o pintor, como eu falei,
E tem também uma elevação aqui, ó, talvez não existisse, ou foi devastada, não sei. O pintor ele faz uma obra artística, é como poeta, né? Eu, uma ocasião agora recebi uma postagem de alguém falando assim, eu não leio poesia porque eu não entendo poesia. Tem que entender poesia, né? Mas isso aí já é uma outra história. Então o pintor, ele não faz necessariamente um trabalho de uma cópia, ele não é um fotógrafo, mas ele dá uma ideia, né? Aí eu peguei no Google Earth, aquele que mostra o globo todo, né? Qual seria a posição da pintura, né? Ele seria vista desse lado aqui ou para cá, desse outro lado. Aqui no caso tem a torre, né? Aqui é o quartel, aqui é a frente do quartel, aqui é a frente do quartel, então ele teria visto, observado desse lado ou desse lado aqui. Aí eu coloquei mais uma outra aqui, vocês teriam uma ideia, ó. Vejam aqui, aqui é a frente do quartel, aqui é a torre, e aqui aquele lado que vai sair na cena do Camará e aquele outro lado que vai sair no Morro do Chá. E é só para a gente ter aqui a torrezinha aqui, ó. Só para a gente ter uma visão de qual seria a posição, não é? Final. E, finalmente, eu peguei esse recorte do jornal aqui de 11 de dezembro de 1991. Também uma publicidade, né, que o Friedrich Hagedorn fez parte de um numeroso grupo de artistas alemães que atuou no Rio de Janeiro no século passado. Aqui tem em destaque uma de suas obras, Na Ilha das Cobras e o Mosteiro de São Bento, que data de 1840. Vejam aqui, ó, tá errada essa informação. Veja como é que é perigoso a gente fazer isso. 1840. Se ele chega ao Rio de Janeiro em 1850, jamais poderia ser de 1840, né? Ele não viria aqui 10 anos antes para fazer essa obra. Isso aqui deve ser de 1860 ou 1850. À direita, a Ilha das Cobras, Fortaleza de Santa Margarida, Capela e Fortaleza de São José. À esquerda, as docas da Alfândega e o Mosteiro de São Bento. Hagedorn morreu no Rio em 1889. Aí está certo. Então, fica aqui uma pequena contribuição de mais um viajante, né, que eu realmente não sabia, não sabia da presença dele. E aí, quando eu fiz a primeira postagem, ele perguntou quantos mais pintores ou cientistas passaram por Santa Cruz e também deixaram trabalhos, deixaram um legado que nós ainda não conhecemos, né? Eu acho que vale a pena pesquisar. Então agradeço muito a vocês, uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Aqui é o professor Sivaldo, do canal do YouTube. Se gostou, não deixe de fazer um comentário e também de fazer as suas observações e críticas.